Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e a gente está aqui no terceiro vídeo de Aprendendo V, né? Essa playlist que a gente está trazendo essa linguagem nova e eu entrei aqui, eu baixei o GitHub do V, tá? E eu entrei na parte de exemplos. Eu queria mostrar para vocês alguns exemplos da linguagem, né, do V, e que a gente tenha esse hot reload também em ação, né, para vocês verem como é interessante, né, poder trabalhar com hot reload. No meu caso aqui é um pouquinho chato, porque como eu utilizo o i3, né, o gerenciador de janelas i3, né, do Linux, e aí ele cria um pouco diferente, teria que configurar ali para criar de uma maneira mais interessante. Mas para vocês terem uma ideia, eu vou rodar aqui. Eu entrei em exemplos e eu vim em hot reload para executar esse exemplo, o graph.v, tá? E a gente vai ver, eu estou executando com watch, como eu mostrei no vídeo anterior, né? Executando o watch, run e o graph.v. E aí, se vocês observarem, o i3 ele faz isso, tá? Ele gerencia janelas e aí todas as janelas para mim ficam visíveis, né? Elas não têm janelas sobrepostas, a não ser que eu diga pro i3, pro gerenciador de janelas, que eu quero que essa janela seja sobreposta, tipo assim, né? Uso um comando aqui do teclado e ele fica sobreposto, né? Na janela realmente do tamanho definido aqui em cima da aplicação, né? O size, tá? E aí ele mostra, mas, por exemplo, se eu altero esse estado de janela sobreposta, ele não se mantém, né? Isso aqui é porque o meu computador, tá? Então no meu computador tem esse comportamento. Só para vocês entenderem que se eu mudar, eu quero mudar a cor aqui, vou mudar, que é o RGB, né? Supostamente é esse vermelho aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um 255 aqui no blue, certo? E vou 255 no blue, né, que é o RGB com 255 ali. Eu salvo, como eu rodei a minha aplicação com o watch, né, percebam que toda a minha alteração ele roda de novo. E aí o comportamento padrão é rodar aqui dentro de uma janela lateral aqui, porque o meu i3 faz isso, mas essa aplicação ela seria essa janela aqui, tá? Só para mostrar para vocês essa diferença aqui. Então se eu quisesse ficar alterando aqui esses parâmetros e salvando, ele vai mostrando para mim. Então essa característica de hot reload é interessante. Perceba que essa aplicação, que é deste tamanho, ó, ele tem 83 linhas, tá? Ele tem 83 linhas, ele é uma aplicação do tipo janela, tá? Ele é uma aplicação desktop, não é uma aplicação gráfica, você consegue ali trabalhar com ele. Então o meu gerenciador de janelas ele mostra meio bugado mesmo as coisas com relação aqui à janela de títulos e tudo, mas é uma aplicação gráfica, então você tem esse poder com o mínimo de código possível, né? Um código realmente pequeno, né? Para você ter uma aplicação gráfica pronta, né? Tá? Então só vou fechar ela aqui e vou fazer um build dessa aplicação só para a gente ver o tamanho do arquivo, tá? Não precisa do build mais, né? Então deixa eu fazer v.graph e daí ele deu um warning aqui, tá? Mas ele fez o build assim mesmo, tá? Ele deu warning, mas ele fez um build. Deixa eu abrir aqui dentro da aplicação. Ele é uma aplicação que tem o peso de 3.3 MB, tá? Então essa aplicação gráfica, se eu rodar aqui, deixa eu rodar pela linha de comando, deixa eu fechar aqui essa janela, rodar pela linha de comando graph, e aí ela roda a minha aplicação ali tranquilamente, tá? Você pode levar esse executável para qualquer lugar e ele vai funcionar, qualquer Linux, tá? Qualquer Linux, você teria que compilar para Windows para poder rodar no Windows, mas ver como pouco código você consegue criar uma aplicaçãozinha simples, né? E essa é a ideia. Então a ideia desse vídeo é mostrar que você tem a pasta examples dentro do GitHub do V, né? Você faz o clone do GitHub, né? Não vou mostrar isso, vou deixar como dever de casa para você. Faz o clone do GitHub, né? Vai na pasta examples e daí você começa a executar os exemplos que ele tem ali para você entender exatamente o que é possível fazer, o que não é possível. Então vou vir aqui em 248, né? Vou entrar aqui no comando, né?
chegar no CD 2048 e vamos fazer um vrun ponto. Então, exatamente uma aplicação bem mais bonitinha, né? Eu posso usar o teclado, certo? Esse aqui é o famoso jogo 2048, que eu nunca joguei, mas é famoso, tá? E percebam que é bonito, é uma interfacezinha bonita, e você tem aqui quantas linhas de código? 1000 linhas de código, certo? Mas muito legível, você consegue realmente entender. Depois que a gente passar pela documentação e compreender como é que funciona cada coisa, isso aqui vai ficar muito mais claro para você, tá? Você vai conseguir realmente ler de maneira mais clara, mais inteligível, mais entendível, né? No popular, o que está acontecendo. Então isso fica legal. E tem mais linhas também, porque é uma aplicação gráfica. Então geralmente você tem que definir tamanho da janela, tem que definir quantidade de refresh, tem que definir vários elementos gráficos. Então isso acaba dando mais linhas, dando mais código. Mas percebam como é interessante como ficou essa aplicação no final aqui. Então é isso, né? Convido você a entrar na parte de Examples e conhecer um pouco mais dos projetos de exemplos que tem, certo? Para poder a gente avançar ali nos próximos vídeos, tá? Você ficar um pouco mais estimulado ali pela linguagem e querer conhecer ela, né? Vantagens da linguagem: simplicidade, você faz algo mais poderoso, né? Um script, faz alguma coisa assim, né? Tem outros detalhes que a gente vai também abordar nos outros vídeos, como por exemplo, criar realmente um script, né? Cria um script.sh dentro do Linux e aí utiliza o V como linguagem para compilar um código que está dentro do arquivo SH e executar alguma coisa. Então isso é bem poderoso, ao invés de usar o bash, né, nativamente. Então a gente vai ver isso aos poucos, tá? O importante agora é conhecer um pouco mais sobre a linguagem, e isso a gente vai falar nos próximos vídeos. Então eu te espero lá no próximo vídeo. Até mais.